Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de fenômenos de transporte do módulo 52. Se você precisar de apoio nessa atividade ou em outra que você esteja com dificuldade, pode entrar em contato conosco pelo contato da descrição, beleza? Que nós vamos te auxiliar, tá? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês também, beleza? E vamos lá, pessoal, vou fazer uma leitura aqui com vocês. Quero explicar para vocês essa disciplina aqui de fenômenos de transporte, né? Que é muito importante para o curso de vocês. Vocês vão entender aí comportamento de massa, fluido em indústrias, em diversos tipos de indústrias, né? Principalmente na indústria química, que é o caso dessa atividade aqui que nós vamos trabalhar, beleza? E a gente vai entender como esses elementos se comportam e como a gente tem que trabalhar com eles de acordo com as normas também, para garantir segurança e eficiência dentro de uma indústria. Então, antes de a gente entrar em fórmulas e tudo mais, pessoal, a gente precisa, essa atividade, ela traz um cenário industrial para nós entendermos. Então, nessa indústria química aqui que nós vamos trabalhar, imagine que existe, né, um fluido circulando nas tubulações que passam pelos tanques, bombas e reatores. Esse fluido ele precisa ser transportado, como eu já citei, né, com segurança, na pressão correta, na temperatura correta e consumindo o mínimo de energia possível para garantir eficiência e economia do processo. Então, os fenômenos de transporte estudam justamente isso, tá? Como os fluidos se movimentam, como as forças atuam nesses fluidos, como o calor se transfere e como isso tudo influencia na eficiência dos processos industriais, tá? Então, o que são fenômenos de transporte, né? É uma área da engenharia que estuda três transportes principais, que são quantidade de movimento, energia térmica e massa, tá? E o que é transformado na quantidade de movimento? Seria o movimento do fluido, na energia térmica seria o calor e na massa seriam as substâncias químicas. Então a gente estuda esses três principais meios de transporte ali dos fenômenos de transporte, tá? Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui do que essa atividade trouxe aqui para nós, para a gente entender certinho o que ele pede nessa atividade, tá? Você foi contratado por uma empresa para realizar um diagnóstico técnico inicial em uma linha de resfriamento de uma pequena indústria química. Você já sabe que os conhecimentos de fenômenos de transporte são fundamentais para tal responsabilidade. O seu papel agora é atuar como consultor técnico responsável por transformar os cálculos teóricos em decisões estratégicas que garantam a segurança operacional, a economia de recursos e a máxima eficiência da planta. Essa consultoria foi dividida em 5 partes para a melhor execução do trabalho. Parte 1. No laboratório da planta, você recebe uma amostra do fluido de arrefecimento. Os registros técnicos indicam que a densidade é 0,85 gramas por centímetros cúbico e sua viscosidade dinâmica é 2 cp a 20 graus Celsius. Antes da gente continuar, pessoal, eu já quero explicar para vocês essas duas características aqui, ó, que ele traz para nós: viscosidade e densidade, tá? Só a densidade, quando a gente fala de densidade, o próprio valor já diz, é massa sobre volume, beleza? Massa sobre volume. Então, a densidade é o quanto de matéria existe dentro de um determinado volume. Então, ela indica se a substância é mais leve ou se é mais pesada para um mesmo espaço ocupado. Beleza? Isso reflete muito na eficiência do processo. Tá? E a fórmula da densidade, como eu já citei, a gente vai ter a letrinha ρ, né? Representando massa sobre volume. Show! Aí ele trouxe para nós ali também o conceito de viscosidade, tá? Viscosidade é a resistência interna que o fluido oferece ao escoamento, tá? Então, por exemplo, água, tá? Água, ela apresenta uma baixa viscosidade.
ou seja, ela escoa, ela passa pela tubulação mais rapidamente, ela escoa facilmente. Já o mel, ele tem uma viscosidade maior e uma densidade maior, então ele escorre lentamente. É algo fácil de comparar, água e mel. Comparem intuitivamente na cabeça mesmo, vocês vão entender, né, que a água escoa facilmente, ou seja, ela tem uma baixa viscosidade, tá? E o que é o que causa a viscosidade? É um atrito interno entre as camadas do fluido. Então, quando um fluido escoa, uma camada ela raspa na outra. Isso gera uma resistência ao movimento, certo? Ou seja, ela encosta na tubulação e tem uma certa resistência, um certo atrito ali. Essa seria a nossa viscosidade, beleza? Então, no caso aqui, ele trouxe uma viscosidade dinâmica de 2 cp. Depois a gente vai converter essa unidade aí para vocês entenderem, tá? Tá. Deixa eu ver aqui o que é mais importante. Beleza. Continuando então, ó, no dia a dia profissional é comum encontrar catálogos técnicos de diferentes países com unidades variadas. Por isso, determine o peso específico e a viscosidade cinemática deste fluido no Sistema Internacional SI. Considere a aceleração da gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então ele pediu o peso específico e a viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática ela relaciona a viscosidade e a densidade. Tá? Eu vou trazer a fórmula aqui para vocês, mas conforme nós estivermos resolvendo, vocês vão entender melhor. Tá? Vou representar aqui. Ele pediu para nós aqui a viscosidade cinemática, tá? Representamos desta forma, que é μ sobre ρ. Beleza? Show. Parte 2. O que ele pede aqui para nós? Para monitorar o nível de um tanque de armazenamento de reagentes pressurizado, a fábrica utiliza um manômetro de tubo em U contendo mercúrio, cuja densidade, pessoal, é 13.600 kg por metro cúbico. Pode observar, né? Olha a baita diferença. É claro, aqui tá em gramas, né? Por centímetro cúbico. Aí se a gente converter, a gente tem que ver certinho quanto que vai dar, mas tem uma diferença, ó, na questão da densidade. Então, um é mais ou é menos viscoso que o outro. A gente já está trabalhando com um fluido diferente, é uma característica diferente. O tanque contém o fluido da parte 1, conforme a figura a seguir. Sabendo que o desnível observado no mercúrio é de 15 centímetros e que a pressão atmosférica local é de 101.325 PA, calcule a pressão manométrica e absoluta no interior do tanque. Considere a aceleração da gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Para este cálculo, desprezar a pequena coluna de gás ar acima do ponto A, pois seu peso específico é insignificante em comparação com o do mercúrio. Então, pessoal, o que ele pede para a gente calcular aqui? A pressão manométrica e absoluta no interior do tanque. Nós temos o tanque aqui, então, e nós vamos identificar qual que é a pressão gerada no interior aqui do tanque, tá? Nós vamos lançar as informações e organizar, e a gente vai entendendo ponto a ponto para a gente não confundir, beleza? Eu vou trazer aqui para vocês a fórmula hidrostática, né? Que a gente vai trabalhar aqui, que depende da densidade, da gravidade e da profundidade. Onde a diferença de pressão, eu vou deixar aqui anotado aqui para nós, diferença de pressão, ela é calculada da seguinte forma: ρ vezes G vezes H, ou seja, depende da densidade, da gravidade e da altura. Beleza? O manômetro, ele compara essas pressões, tá?
Se existe diferença de pressão, o líquido ele sobe de um lado e ele desce de outro. Ou seja, existe uma diferença de pressão ali. Por que nós utilizamos o mercúrio nesse caso aqui, deste exemplo, ou de outros exemplos também que a gente pode ter? A gente consegue medir, ele tem uma densidade muito alta, né? Conforme eu citei aqui para vocês, a densidade do mercúrio é bem alta, tá? 13.600 quilos por metro cúbico. Então, o que isso possibilita, tá? A gente consegue medir grandes pressões, tá? Quando a gente fala de tanques, né? São muito grandes, suportam grandes pressões. E o mercúrio, a gente consegue medir grandes pressões usando pequenas alturas. Então, se a gente tem só uma diferença de 15 centímetros, a gente consegue identificar pressões grandes, né? Consideravelmente grandes. Então, por isso a gente utiliza esse tipo de líquido para esse exemplo aqui, tá? E o que seria a pressão absoluta ali que ele pede para nós? A pressão absoluta é a pressão atmosférica mais a pressão manométrica. Então a gente tem o manômetro, vai ter a pressão aqui do nosso manômetro. A pressão absoluta do tanque vai ser PABS igual a P manométrica, tá? Manométrica mais P atmosférica, beleza? Então a gente primeiro precisa determinar a nossa pressão manométrica, ok? A gente vai utilizar ali a fórmula para nós conseguirmos calcular. Para isso a gente pode utilizar algumas equações, como por exemplo a equação